Não, hoje... lembrete para remédio. Hoje, o programa não acaba. tem a Rádio Itatiaia, e a gente tem até o link da matéria, né? Aqui, ó. Deixa eu só ver, é do Samuel Venâncio, né? Assinado pelo Samuel Venâncio, que é o setorista do Cruzeiro. Diz o seguinte: Ceni pode deixar o Cruzeiro após desentendimento com atletas sobre o Thiago Neves. E aí, a matéria é um pouco longa. O que é dito na matéria é o seguinte: ontem, após a partida, segundo apurou a Itatiaia, o Dedé pediu a palavra no vestiário do Cruzeiro para, de alguma forma, dizer que o time não podia abrir mão de talento como o do Thiago Neves, que era necessário recuperar o jogador, e começou a falar algo sobre isso, sobre essa recuperação de atletas. Registrando, ontem eu narrei o jogo ao lado do Pretzel no YouTube, o Thiago Neves estava no banco, o Ceni fez 3 alterações e não colocou o Thiago Neves. E explicou na coletiva sobre brilho no olho, intensidade, velocidade. O Fred entrou no primeiro tempo porque o Pedro Rocha machucou, no segundo tempo ele colocou o Ezequiel e o Maurício, 2 garotos, o Thiago Neves não entrou. E aí, na matéria diz que o Rogério Ceni saiu do vestiário, eu vou colocar no condicional só porque, mas assim, teria saído do vestiário, em meio a esse discurso do Dedé, saiu, foi pro hotel sozinho, foi-se embora sozinho. E aí hoje, você mostrou aqui antes, eu não vou lembrar o nome. Notícia do portal Yahoo. E que hoje o portal Yahoo diz o seguinte, que a diretoria do Cruzeiro quer que o Rogério Ceni peça demissão para não demitir, e o Rogério não vai fazer isso por conta da multa que tem no contrato, entre outros fatores. Portanto, gente, temos aqui um impasse daqueles roteirizados para um time ser rebaixado. Eu não estou aqui discutindo a qualidade do Cruzeiro. Tem as ferramentas, pode não dar em nada, mas tem os indícios. Mas que está fazendo um manual de... Aquela coisa tica, digamos, manual de grande rebaixado. Exatamente. Ele está fazendo todas as ticadas. E criando outras também. Sim, qualidade técnica tem. Aí troca de técnico. Já aconteceu também. Problema da diretoria e o problema é policial, não é? Fim de ciclo. Sim, fim de ciclo o quê? De atletas. Fim de ciclo e que, assim, as renovações, elas são difíceis. O momento em que você começa a tirar um pessoal para ir botando outro e girar, é difícil porque aí cai nisso. Eu não posso abrir mão do Thiago Neves, mas uma coisa é o Thiago Neves 2017, outra coisa é o Thiago Neves 2019. Sabe, o Real está sofrendo, não estou comparando o Cruzeiro com o Real Madrid. Claro que não. O Barcelona tem essa dificuldade. Qual é a hora de tirar o Busquets do time? Qual é a hora de tirar Passou já. Não, mas você entende que é difícil? Qual é a hora de tirar, sei lá, alguém lá, o Henrique, por exemplo, que não é o caso. Não tem essas comparações, é só para mostrar como é um cara de 500 jogos, completou 500 jogos. Ciclos vencedores, quando vão chegando ao fim, eles também criam problemas, porque os caras estão ali fincados com raízes vencedoras, só que o desempenho já não é mais o mesmo. Alguém tem que comprar a briga para tirar os caras, né? Sim. E o Rogério chegou com essa missão, mas não agora. A missão era evitar o rebaixamento, ponto. Só que se criou esse clima, como estava destacando o Formiga aí, é real e criado. E quando eu falo criar, não quero só responsabilizar os atletas, é uma série de coisas, né? Claro, um pouco mais. Mas assim, a impressão que dá, e eu não estou dizendo, mas é uma impressão que dá até por experiência, é que é um processo que já aconteceu muitas vezes no futebol. E pegamos um exemplo aqui, o Tele Santana participou de dois processos desses muito parecidos. Em 90, quando ele foi para o São Paulo, depois de ser derrubado pelos jogadores do Palmeiras, no São Paulo, a primeira passagem que pouco sabe, em 73, ele foi derrubado pelos jogadores. O maior treinador da história de São Paulo, para mim, o maior treinador da história do futebol brasileiro, foi derrubado pelos atletas do São Paulo. Deixa eu só ler, porque assim... Estou dizendo que é agora, mas pode dizer. Só em termos de desdobramentos do que a gente mostrou ali da Itatiaia, né? E eu tenho aqui acesso agora às aspas do que o Rogério Ceni deu uma entrevista hoje cedo à TV Globo, tá? Que perguntou especificamente sobre os episódios de ontem. Ele se esquivou para não falar exatamente se saiu antes, não, mas é confirmado também pela apuração dos companheiros da Globo. E aqui a aspas é a seguinte: Rogério Ceni, espero conseguir chegar onde a gente deseja. Estou tentando, com todas as minhas forças, fazer o que é melhor para o Cruzeiro com o que temos disponível. A vontade, entrega e parte tática. Meu único objetivo é ajudar o Cruzeiro a sair dessa situação. E conversando sobre o que pode acontecer, mas tem uma reunião marcada hoje à tarde para definir o futuro do Cruzeiro. Olha, eu entendo tudo que o Formiga falou. Tudo. Sobre fim de ciclo, sobre eventualmente você ter caras mais jovens que podem entregar mais. Só que eu acho que nesse momento, para o Cruzeiro, até melhor do que, ou mais importante do que eventualmente o cara tá um pouquinho melhor do que o outro, é você ter o melhor ambiente possível. Porque você tem da diretoria uma coisa que é insustentável,
Mas o melhor ambiente é o ceder aos caprichos dos jogadores? Eu não sei, Formiga. O melhor ambiente é você sentir como está o seu vestiário e conseguir usar os melhores jogadores. Então, se o melhor for o jovem, que seja ele, mas que o mais velho, mais experi, consiga apoiar o jovem. Mas assim, você criar um ambiente... O fato do cara ser um dos principais jogadores do elenco não dá a ele imunidade para lidar com o treinador da maneira que ele quiser, para expor publicamente o treinador da maneira que ele achar que convém. Não dá. O Dedé, como líder do grupo, exerceu o papel dele ali de cobrar um aproveitamento dos principais jogadores. Ele fez essa cobrança ao treinador, tal, e imagino que, pela experiência do Dedé, deve ter sido uma cobrança dura, porém respeitosa. Isso estava no texto, isso é importante destacar, está no texto. Foi respeitosa, mas acho que essa cobrança também deve ser feita ao Thiago Neves. Acho que não dá pra você colocar só na conta do treinador. Sim. Tem que chegar o Dedé pro Thiago Neves, já que o Dedé tá tentando apaziguar a situação, ou tentando resolver a situação, chegar pro Thiago Neves e falar: Thiago, olha só, Rogério, não podemos abrir mão do cara. Thiago, você errou, cara. Você não pode falar do Rogério assim. Sim. Vamos zerar isso aqui. Não dá também pra você cobrar só de um lado. Não, concordo. É muito cômodo. É muito cômodo o atleta cobrar só do treinador. O atleta tem que fazer a parte dele também. Agora, se você pegar... nessa linha do tempo, os 8 jogos do Rogério Ceni no Cruzeiro. O Cruzeiro não andou. Não. Tudo bem que ele falou em mudanças profundas, ele começou a fazer essas mudanças e elas requerem tempo. O problema é que o Cruzeiro não tem tempo. Se você pegar as 2 vitórias... Não tem muito por onde mudar no sentido de melhorar. Também não tem, mas ele está tentando agora. Molecada. A vitória contra o Santos. Vitória contra o Santos na estreia. Expulsão do Gustavo Henrique na primeira bola do jogo. Muda muito. Facilitou o caminho para o Cruzeiro. O Cruzeiro criou a beça ontem. Vitória contra o Vasco no Mineirão. O Vasco foi melhor. Esse foi um resultado enganoso. O Vasco deveria, né? O Vasco poderia ter saído com a vitória do Mineirão, foi um resultado enganoso. O Cruzeiro perde ponto com o CSA, perde ponto com o Ceará, 3 derrotas seguidas, toma goleada do Grêmio, Palmeiras, Flamengo. O trabalho não deu resposta até agora, né? Eu vou fazer uma pergunta objetiva aqui. A resposta eu espero que seja no mesmo tempo. Se nós fôssemos os presidentes do Cruzeiro. Tá? Continua com o Rogério ou troca o Rogério? Agora, falando agora. Vou ter reuniãozinha hoje aqui, vamos resolver a parada. Eu continuaria com o Rogério. Olhando também porque tem opções de mercado assim, entendendo? O contexto é esse atual. Eu entendi. O contexto é o hoje. É a crise que está aí, agora eu continuaria. Porque se eu tiro o Rogério agora nesse contexto, o recado que eu passo, eu entrego o clube pro vestiário. E aí, beleza, se os caras querem assumir a bronca, fala, ok, cair, assim, não vai sair ninguém daqui, se cair, depois da Série B do ano que vem. Caiu, vocês vão subir. Porque vocês não querem, a gente está fazendo a vontade de vocês. Não, tudo bem, mas pode ser isso. Mas eu sou presidente do Cruzeiro, eu estou pensando agora o seguinte, o que vai me fazer fugir do rebaixamento? Vai ser continuar com o Rogério ou vai ser entregar a chave dos clubes ao jogador? Não tem garantia, Luiz. Não tem garantia. Seja qual for a decisão. Esse time não está rendendo nada a temporada inteira. Esse time nas mãos do Mano não estava rendendo. Mas, Jorge, essa é a grande maravilha, é a grande mágica de quem toma a decisão. Você não sabe se ela vai dar certo ou vai dar errado. Você tem que conviver com ela. Se eu sou presidente do Cruzeiro... Vou responder já. Se eu sou presidente do Cruzeiro, eu falo, Rogério, você primeiro, o que está acontecendo? Sua versão. Tá. Essa é a versão dele. O que você quer fazer para ficar aqui? Ele não é informação. Ele fala, eu quero, mas assim, não está dando mais com esse, ou... Preciso limar... Esses aqui. Ou seja, vou ter que afastá-los, vou ter que... Aí eu vou pensar, ver qual é a lista, se tiver uma lista. Vou pensar, falar, ok... Então vamos junto. Eu lembrei do final de ciclo... A princípio, eu faria isso. Eu daria a guarida para Eu vou usar essa expressão. Você vai dar as chaves para alguém. Ou vai ser para quem está em campo. Eu acho que nunca não dá para ser... Ou vai ser para quem está no banco. O Rogério já pediu as chaves naquela coletiva depois do 4x1 pro Grêmio. Aliás, ele já chegou com a chave do portão. Você quer lembrar de um fim de ciclo traumático? Você quer lembrar de um fim de ciclo traumático? Transição Rijkaard-Guardiola. Sim. O Guardiola chega, você acha que é fácil o Guardiola? Cara, para eu fazer o meu, tem que sair aqui. Aí o cara entrega para a diretoria. Não dá para eu ficar com Ronaldinho, Deco todos juntos. E Eto'o. Ele mete os 3. No final, ele é convencido Cara, segura aí, fica com o Eto'o mais um pouquinho. No final, o Eto'o é campeão da Champions e tal. Mas o clube fez uma escolha ali, que era dura, era cortar na carne. Mas o ciclo acabou e conseguiram entender aquilo e no final o Barcelona manteve o ciclo dali para mais. Claro que ao mesmo tempo ele fala, olha, não quero Ronaldinho, não quero Deco, mas ó, fica com esse Messi aí. Claro, Xavi, mas ele fez uma escolha. Você acha que era fácil? Sim, eu sei. Não era fácil. Então, mas 2 vezes melhor do mundo. Eu digo o seguinte, pro Barcelona, para quem tomou essa decisão no Barcelona, era super difícil. E poderia ter sido um dos maiores erros da história do Barcelona. Porque se o Ronaldinho tivesse jogado ainda o que
poderia ter jogado logo depois de sair do Barcelona, porque idade, físico, bola ele tinha. Ele poderia ter arrebentado em outro time e falar assim, cara, a gente abriu mão do melhor jogador do mundo. né? Não era um time qualquer. Não aconteceu. O time tinha acabado de ser campeão da Europa. Eu não demitiria, porque eu acho que essa mão jamais deve ser invertida. Eu acho que vestiário não pode ter o comando do clube, jogador não pode ter o comando das decisões da diretoria, a diretoria tem que bancar a ideia. Nem se fosse o Santos do Pelé. Nem se fosse. E demitir o Rogério, sim, entender que o trabalho do Rogério não está entregando aquilo que deveria. Não por pressão de elenco. E um elenco que não está respaldado em atuações no ano para pressionar desse jeito. Também. Não está, nem de longe, nem de longe. Então eu não demitiria.